Caros alunos, boa noite. Meu nome é Jaime Rivera e eu vou ser seu professor de Cálculo 1, Matemáticas 1 MAC 111. Então vamos a começar com esta primeira aula introdutória ao cálculo diferencial, onde estudaremos o problema do cálculo diferencial, ou seja, para que serve esta disciplina, qual é o objetivo central desta disciplina e que pontos devemos dominar para poder entender a disciplina do cálculo diferencial. Vamos a começar nossos conceitos com sequências. Vamos a definir o que é uma sequência e suas principais propriedades. Vamos ver o conceito de limites de sequências, suas propriedades aritméticas dos limites e finalizaremos esta primeira aula com algumas desigualdades que serão de muita utilidade nesta disciplina. Muito bem, então a primeira pergunta é: o que estuda o cálculo diferencial? O cálculo diferencial começa com o problema de calcular uma reta tangente. Por que uma reta tangente é importante para chamar a atenção do cálculo? Olha, Isaac Newton, ele queria modelar o movimento dos corpos celestes, como que os planetas se movimentam no universo, e para isto ele necessitava um tipo de ferramenta, uma espécie de como calcular este problema, como modelar isto. E encontrou o primeiro problema, que era determinar como é que pode definir a direção de um corpo que tem um movimento curvilíneo. Este problema, é evidente, está relacionado com a definição de uma reta tangente. Ou seja, se eu tenho um arco de curva, como que eu posso saber a direção que está tomando esse arco de curva? Basta considerar qual é a direção da reta tangente no ponto que nós queremos determinar a sua direção. Isaac Newton foi um filósofo do século XVI, XVII, que se encarregou de estudar isto e foi basicamente o iniciante de toda a parte teórica da física que nós conhecemos atualmente. Então, o problema principal era determinar para ele o movimento, como é que ele podia descrever os movimentos dos planetas ao redor do Sol. Então, realmente, o principal problema que ele tinha era como ele pode definir uma reta tangente. Porque, como já vimos, ele chegava à conclusão de que a direção que toma um arco de curva é aquela que define sua reta tangente no ponto que nós queremos determinar sua direção. Muito bem. Então, o problema é definir uma reta tangente. Então, eu peço para vocês, se vocês deem uma pausa aqui no vídeo e digam se vocês podem de fato definir o que é uma reta tangente, porque se vocês conseguem definir o que é uma reta tangente, então já praticamente não precisa nada do cálculo diferencial, porque o cálculo diferencial é basicamente o cálculo de resolver o problema da tangência, tanto que a derivada que vem do cálculo diferencial é sinônimo de tangência, correto? Muito bem, Isaac Newton teve que resolver este problema para descrever a trajetória dos planetas no sistema planetário solar. Muito bem, o objetivo, então, como já tínhamos dito, é definir o que é o significado, o conceito, a definição de reta tangente a uma curva. Muito bem, simultaneamente, houve um outro filósofo, naquela época não havia essas especialidades de físico, matemático, químico, mas todos eram filósofos, amantes da ciência. Então havia um outro filósofo, Gottfried Leibniz, também desenvolveu este mesmo conceito e, paralelamente, na mesma época, a única coisa que diferenciava estes dois era de que Leibniz era extremamente mais jovem do que Newton quando começaram a fazer suas pesquisas sobre o cálculo diferencial.
Muito bem, existiu então aqui um conflito porque ambos desenvolveram a teoria simultaneamente e um acusou ao outro. Newton acusou a Leibniz de ser copiador, plagiar o seu trabalho. E isto na época era uma coisa muito séria, não podia. Então aí houve um conflito de interesses. Newton era um inglês e a Real Sociedade de Londres, né, inglês e os próprios ingleses determinaram fazer uma pesquisa para poder determinar quem era o verdadeiro criador do cálculo diferencial. Né? Aí eles nomearam uma pessoa, de Moivre, para que ele dê uma opinião, porém a opinião foi parcial porque de Moivre, apesar de ser um francês, ele trabalhava e era subordinado a Newton e deu como criador ao próprio Isaac Newton, o que revoltou tremendamente a Gottfried Leibniz. Muito embora fora disto, o trabalho de Leibniz é o trabalho que mais é usado atualmente, a notação com que ele desenvolveu toda esta teoria é a mesma que foi usada por Leibniz no século passado. A notação que nós temos para derivada, a notação que nós temos para integrais é aquela que usou Leibniz. O Newton não chamava derivada de derivada, o Newton chamava derivada de um fluxo. Muito bem, aqui então, veja, nós vamos a ter uma ideia do que é a derivada. Na derivada é a reta tangente. Observem como que esse pontinho vai se deslocando e a reta tangente vai apontando a direção em que essa curva vai se movendo. Então, em cada um dos pontos desta curva, ela possui uma direção que é definida pela reta tangente. Isto era a importância, porque com esta direção era possível determinar as equações do movimento, como se mostra no gráfico. Muito bem. Então, nosso problema é como definir, então, a reta tangente. Como podemos definir? E este, vejam só, não é um problema que começa com Newton. Este é um problema que começa praticamente 400 anos antes de Cristo. No caso de um círculo, por exemplo, Euclides, no ano 300 a.C., já tinha considerado o problema da reta tangente em um artículo. ¿No? En un artículo, y en este caso, no caso de un círculo, fica relativamente simple definir a tangência. Por exemplo, aqui podemos dizer que uma reta tangente a um círculo, se esta reta, uma reta é tangente a um círculo, se a intersecta apenas num ponto. Veja só, esse gráfico que está aí, é um dos manuscritos do livro Os Elementos de Euclides, em donde está planteado este problema e muitos outros mais. Não é conhecido porque ao longo da história foram destruídas praticamente todas as obras destes gregos. Qual foi a motivação que levaram a estudar este tipo de problemas? Mas ela é uma coisa que é extremamente importante e que praticamente 2000 anos depois Isaac Newton teve que usar novamente estes conceitos. Muito bem, então, como podemos definir aqui uma reta tangente a um círculo, ou em geral? No caso de um círculo, como já havíamos visto, é uma coisa relativamente simples. Basta tomar uma reta qualquer e considerar a interseção do círculo com a reta apenas em um ponto. Então, toda reta que intersecte ao círculo num único ponto será uma reta tangente. Esta coisa também vale para as elipses, por exemplo, e para outras figuras que são análogas. O problema, por exemplo, é definir qual vai ser a reta tangente para uma curva qualquer. Imaginem-se uma curva qualquer e como vocês definem o que seria uma reta tangente a uma curva qualquer, sem que seja necessariamente um círculo ou uma elipse. Por exemplo, suponhamos que tenhamos esta curva que está aqui
e nós queremos determinar como seria a sua reta tangente, ou seja, como podemos definir essa reta, como podemos calcular a equação dessa reta para uma curva qualquer. Neste caso, observe que nós não podemos mais definir que esta reta seria aquela que intersecta apenas a curva em um único ponto. Não podemos usar a mesma definição que usou Euclides para o círculo. Por exemplo, se nós temos esta mesma curva, podemos ter esta e esta curva. Essa recta intersecta a curva apenas em um ponto e não tem absolutamente nada a ver com tangência no círculo. Então, a interseção da reta e a curva em um único ponto não pode ser utilizado no caso geral. Muito bem. Se esta definição fosse trivial, não seria necessário absolutamente nada do cálculo diferencial. Isto é, o único objetivo, o principal objetivo do cálculo diferencial é definir o que é uma reta tangente. A definição de reta tangente é dada através de um processo de aproximação. Esta é a única forma atualmente que nós conhecemos de poder definir a reta tangente. É por um processo de aproximação. Primeiro, por exemplo, definimos o que é uma reta secante. Uma reta secante passa a ser uma reta que corta a curva em dois pontos. E observe que se nós temos dois pontos, automaticamente nossa reta está perfeitamente bem definida. Então, pegamos uma reta que corte a curva em dois pontos e aí um deles fazemos aproximar ao outro tanto quanto seja possível. Então, aí esta reta secante que está passando por dois pontos de uma reta, estes dois pontos se vão acercando, e quando eles fiquem muito próximos, o que vamos a ver é que essa secante se converte ou se aproxima a uma reta tangente. Então, se faz por um processo de aproximação. Começamos por uma secante que corta a curva em dois pontos, que define perfeitamente bem, e fazemos que um ponto se aproxime a outro para poder aproximar a reta tangente. Muito bem, vejamos então, se nós queremos calcular a reta tangente no ponto x0, f de x0, então vamos a ter que considerar um outro ponto, um ponto da secante, que vai ser o ponto x0 mais h, f de x0 mais h. Portanto, com estes dois pontos, a inclinação dessa reta tangente no gráfico é a reta L' que nós temos aí. A inclinação vai ser m tilde igual a esse quociente, que vai constituir o cateto oposto, que seria F, a comprimento da parte vertical, f de x0 mais h menos f de x0, dividido por h. Então, quando nós fazemos aproximar um ponto ao outro, estamos fazendo o quê? Basicamente fazer h tender para zero. Muito bem, então, quando um ponto se aproxima ao outro, como dizemos, h vai para zero, é dado um processo de limite. Ou seja, quando isto de aqui acontece, a inclinação da reta secante se converte na inclinação da reta tangente, sempre que este limite ou este processo de aproximação exista. Note que o quociente desta expressão, quando h vai para zero, é uma expressão indeterminada, porque é do tipo 0 dividido por 0. 0 dividido por 0 não é uma quantidade, ou seja, é uma indeterminação. Não é possível dividir por 0. Então, este processo, devemos definir este processo, o limite e a aproximação. Temos que verificar quando este processo existe, ou seja, quais são aquelas funções que possuem este limite e para que tipos de funções esta aproximação sempre existe. Então, isto é um processo todo de
que precisamos para definir uma reta tangente. E observe que aqui a palavra-chave é aproximação. Então, uma das coisas que devemos estudar desde o início para poder entender claramente o que seria uma reta tangente é o conceito de aproximar ou o conceito de limite. E limite de expressões indeterminadas. Por isso de que o curso de cálculo diferencial começa com o conceito de limites. Muito bem. O cálculo diferencial tem como objetivo, então, já vimos, definir o que é a reta tangente. Para isto, se precisa conhecer o conceito de limite, reconhecer as funções para as quais este limite existe e reconhecer os gráficos que possuem estas retas tangentes. Por exemplo, se nós consideramos a função modular y igual valor absoluto de x, observamos que o gráfico dele é a união de duas retas. No bico, no ponto zero, no ponto zero temos um bico aí que se juntam duas retas de inclinações diferentes. Então, podemos definir uma reta tangente seguindo a noção de tangência que nós conhecemos da geometria euclidiana. Observe que nesse ponto, no bico, podemos definir infinitas retas que somente cortam esse gráfico em um ponto. Mas nenhuma delas, nos dá a ideia de tangência. Portanto, essa reta esse gráfico que vemos aí, não é um gráfico que possui reta tangente no ponto zero. Agora veja só este outro gráfico que é formado por união de várias retas e que existem infinitos bicos. Em todos esses bicos não é possível definir uma reta tangente. Portanto, estes são gráficos de funções que não possuem retas tangentes em seus pontos, correto? No caso da função modular, não tem reta tangente no ponto zero, e no caso desta segunda função, não tem reta tangente em nenhuma dos pontos onde existe um bico. Então, aqui vamos a tentar fazer uma classificação de funções, primeiro, de uma forma bastante elementar, não necessariamente funções que tenham tangente ou não, vamos a dar uma classificação de funções mais gerais. Por exemplo, vamos a considerar nossa função definida sobre um intervalo AB e a valores reais. Um exemplo, por exemplo, é a função identidade, f de x igual a x. Temos uma outra função, f de x igual a x ao quadrado, que já corresponde a uma parábola. Observe, todo gráfico de um polinômio de segundo grau é uma parábola. Neste caso, é uma parábola que se abre para cima. E, finalmente, temos um outro exemplo de uma função cúbica, não? Da função cúbica, que nós temos aí, são funções que elas podemos classificar da seguinte forma. Primeiro, podemos classificar as funções como sendo injetoras, sobrejetoras. Que coisa que é injetora? Uma função, não? Quando o gráfico uma função é injetora, quando o gráfico da função, quando se intersecta com uma reta horizontal, possui somente um ponto de interseção. Ou seja, se eu tenho que f de x é igual a y, essa identidade me implica que x deve de ser igual a y. Observe que nós podemos tomar isto como se fosse uma equação em y e queremos resolver o valor. Então, em esta equação deveria de existir apenas uma única solução para que a função f seja uma função injetora. Exemplos de funções injetoras são a função identidade, não? A função cúbica. São exemplos de funções injetoras. Por quê? Porque se nós traçamos uma reta horizontal, a reta horizontal corta o gráfico desta função apenas em um ponto. Da mesma forma, para o caso da função cúbica, a reta corta somente em um ponto. Veja só, no caso de uma função, da função quadrática, f de x igual a x ao quadrado, ela não é injetora.
Por que não é injetora? Porque se x ao quadrado é igual a y ao quadrado, ela me implica uma doble raiz. Ou seja, existem duas soluções para esta equação. E, como já vimos, injetora simplesmente aceita uma única solução, não duas soluções. E isso, então, significa que a função quadrática não é injetora. Então, a função cúbica é, a função identidade também é, mas a função quadrática não é uma função injetora. E isto, veja só, aqui nós temos o gráfico da parábola que se abre para cima. Aqui vamos a colocar uma reta horizontal. Esta reta horizontal corta a parábola em dois pontos. É por isso que aparece uma resposta negativa, que seria o ponto de interseção do lado esquerdo. O ponto de interseção do lado esquerdo nos dá um valor negativo. O ponto de interseção da parábola com a reta horizontal pelo lado direito nos dá uma solução positiva. Então, nós temos aqui duas soluções. A reta horizontal está intersectando a parábola em dois pontos e, portanto, a parábola não corresponde ao gráfico de uma função injetora. Correto? Muito bem. O que é uma função sobrejetora? Uma função sobrejetora, uma função que vai de A a B, é chamada de sobre quando todo elemento de B é imagem de algum elemento de A. Ou seja, o conjunto B pode ser descrito como a imagem por A, a imagem por F de todo o conjunto A. Por exemplo, vamos a ver aqui um exemplo de uma função de RR e vamos a considerar a função cúbica. A função cúbica é sobrejetora. Por que é sobrejetora? Porque se eu tomo qualquer número real, positivo ou negativo, observe que a raiz cúbica de um número negativo sempre existe, menos essa raiz cúbica do número. Então, por exemplo, tomo um número A. A imagem, esse número A dos números reais é a imagem da raiz cúbica de A. Ou seja, que eu tenho que minha função f da raiz cúbica de A passa a ser um elemento de A. Ou seja, todos os reais são imagens do conjunto dos números reais. Portanto, minha função é sobrejetora. Correto? A função cúbica é sobrejetora. Agora, veja só, uma função chamada bijetora, ou seja, tem dois lados, se ela é injetora e sobrejetora. Então, no exemplo que nós vimos da função cúbica, este exemplo era uma função injetora e também, no segundo exemplo que vimos, era um exemplo de função sobre. Então, aqui a função definida como sendo f de x igual a x cubo é bijetora, pois todo elemento de R é imagem por f de um elemento. E, além do mais, olha só, nós temos de que se x cubo é igual a y cubo, extrayendo raiz cúbica, obtemos automáticamente. O sea, aqui não existe a possibilidade de raíces positivas ou negativas. Observe que, de fato, aqui nós temos uma equação cúbica e, como vocês sabem, equações cúbicas têm três raízes. Só que, no caso, essas outras duas raízes que apareceriam por causa da equação cúbica são raízes complexas, que não vêm ao caso porque estamos estudando funções a valores reais. Muito bem, então já classificamos as funções como sendo injetoras e sobrejetoras. Injetoras são funções cujo gráfico intersecta as retas horizontais apenas em um ponto. Sobrejetoras são aquelas funções cuja imagem é formada por o conjunto de chegada e a imagem de todo o conjunto de partida. E as bijetoras são aquelas que simultaneamente são injetoras e sobrejetoras. Muito bem, vamos agora a classificar as funções por ser crescentes ou decrescentes, ou seja, pela monotonia. Uma função é chamada monótona crescente se, à medida que os pontos crescem, as funções também crescem. Ou seja, se x é menor que y, então a correspondente imagem f de x é menor
que f de y. Esta implicação define as funções que são monótonas crescentes. Então, a função que é crescente, por exemplo, nos exemplos que nós vimos, a função cúbica é uma função crescente, pois à medida que x começa a crescer, os valores de f também crescem. Observe, se x viene da esquerda de números negativos e passa a números positivos, os valores de f correspondientes vão de baixo para acima, correto? E aqui, então, nós temos o seguinte: se eu tenho que um número é menor que outro, elevado ao cubo, esta desigualdade se preserva. Então, isso quer dizer que a função cúbica é uma função crescente. Note que a função f de x ao quadrado não é crescente. Por quê? Porque se eu tomo, por exemplo, menos 3 menor que 0, quando elevo ao quadrado, sai um absurdo que 3 seria 9, seria menor que 9. Ou seja, a função quadrática não é uma função crescente. Muito bem, vamos ver agora as funções decrescentes. Uma função é dita monótona decrescente se, ao contrário, se nós temos que vamos aumentando os valores de x, a função vai diminuindo os seus valores, correto? Então, por exemplo, esta seria uma função decrescente, que começa lá em cima e vai para baixo. Ou seja, se x é um número menor do que f, então f de x passa a ser maior que o seguinte valor, que seria el y. Essa é uma função que é decrescente, ela vai em queda para baixo. Então, a função f de x é decrescente, pois se x vai crescendo, o valor da função está diminuindo. E, portanto, vale essa implicação. Se x é menor que y, então f de x é maior que f de y. A função f de x igual a x ao quadrado também não é crescente. Por quê? Porque observemos aqui de que se 0 é menor que 3, então 0 ao quadrado não seria maior que 9 ao quadrado. Então, não é nem crescente nem decrescente, dependendo da coisa. Porque, observe, a função quadrática, para valores negativos, ela é decrescente, mas para valores positivos, ela cresce. Mas, em um todo, se definimos a função tomando valores em todo R, evidentemente não é nenhuma nem outra, porque ela é decrescente no lado negativo e crescente no lado positivo. Então, como função de R, ela não é nem uma nem outra. Agora, se nós nos restringimos apenas ao intervalo dos números negativos, podemos afirmar que x ao quadrado é uma função decrescente. Mas se nós nos reservamos somente valores positivos, então a função é crescente, para o caso de x ao quadrado. Então, em resumo, temos funções que são monótonas crescentes, que elas vão crescendo à medida que x cresce, e funções decrescentes, que vão decrescendo à medida que x cresce. E temos as funções injetoras e sobrejetoras, ou seja, temos duas formas de classificá-las em términos, primeiro, da injeção ou em termos da monotonia. Muito bem, então, por enquanto, estas vão ser as duas classificações, monotonia e injetora e bijeção ou não bijeção, para o caso das funções contínuas. Vamos agora ver um pouco sobre sequências. O que é uma sequência? A sequência é extremamente importante porque nos dá uma ideia clara do que é o conceito de limite. Uma forma de estudar o conceito de limite é através de sequência. Por exemplo, vamos a recordar aqui o que é uma sequência aritmética. Uma sequência aritmética são, por exemplo, os números 2, 4, 6, 8. E a podemos escrever de forma resumida como sendo x sub n, que está na dependência do número, como sendo 2n, ou seja, dos números pares. Se n é igual a 1, vale 2, se n é igual a 2, vale 4, se n vale 3, vale 6, então assim sucessivamente. Também temos outra sequência dos números
aritméticas dos números ímpares. Os números ímpares 1, 3, 5, 7, que la podemos escribir como sendo 2n mais 1. O sea, cuando n es igual a 0, por ejemplo, sale 1, cuando n es igual a 1 sale 3, cuando n es igual a 2 sale 5, e assim sucessivamente. Mas estas duas não são as únicas sequências, é evidente. Também temos o que nós conhecemos de sequências geométricas. Por exemplo, a sequência 1, 2, 4 e 8. Esta sequência la podemos escrever como sendo as potências de 2. Então, quando n é igual a 0, sale 1. Quando n é igual a 1, vale 2. Quando n é igual a 2, 2 ao quadrado me dá 4. Quando n é igual a 3, 2 ao cubo vale 8. Este é um exemplo de sequências geométricas. E aqui temos outra sequência geométrica, que seriam as potências de 3. 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3, que dá 27, correto? Então, estes são os elementos. Mas, na verdade, existem miles de formas de estabelecer sequências. O sea, temos muito mais. Por exemplo, podemos definir a sequência destes números. 3 elevado a potência n dividido por n 1 al cuadrado. Podemos definir outra sequência. N dividido por n ao cubo mais n. E, enfim, ou seja, podemos definir até sequências com funções trigonométricas, ou seja, podemos definir qualquer função que parta dos números naturais para os números reais. Não? Bom, então, na verdade, com estes exemplos, como podemos definir uma sequência? Já hemos visto os exemplos. O que é uma sequência? Ou seja, como podemos resumir todos estes exemplos a través de uma definição que englobe todos eles? Muito bem, a definição, então, é a seguinte. Chamaremos de sequência numérica, a toda função definida nos números naturais e com valores em R. Ou seja, em lugar de denotar a função aqui, em lugar de denotar assim, uma questão de notação primeiro, como se denota qualquer função de R em R, f de n, vamos a denotarlo com um subíndice. O sea, f parênteses n. No caso de secuencias, la vamos a denotar con un subíndice f sub n. E aqui estudiaremos os valores que podem ter as sequências para valores grandes de n. Ou seja, a ideia é, bom, tenho uma sequência e eu quero saber não somente os términos seguintes da sequência, sino também eu quero saber a que valor esta sequência vai convergir. Ou seja, quero calcular quanto vale f sub n para valores grandes de n. Então, aqui estamos introduzindo um conceito de limite ao infinito. O que estamos denotando. Infinito, lembre-se, é um símbolo que é como se fosse um 8 horizontal, não? E este símbolo representa apenas um valor muito grande. Uma quantidade grande. Ou seja, observe que infinito não é um número. Infinito é apenas um símbolo que representa um valor gigantesco. Então, nós usamos a notação n, saetinha infinito, para dizer que n toma valores grandes ou que n se aproxima a valores grandes. Então, calcular xn quando n vai para infinito significa calcular o valor da sequência quando n toma valores gigantescos. E esta coisa que está aqui a denotaremos como sendo limite quando n vai para o infinito desta sequência. Ou seja, isto de aqui está resumindo a questão assim: a que valor ela se aproxima quando n toma valores extremamente grandes. ¿A qué valor se aproxima xn cuando n toma valores bastante grandes? Então, veja só, aqui vamos a ver um exemplo. Calcular o limite quando n vai para o infinito de 1 entre n. Então, aqui nós temos que fazer uma análise antes, né? E vamos a tomar vários valores para n. Por exemplo, cuando n es igual a 1, sale 1. Cuando n vale 2, sale 1 medio. Cuando n vale 3, sale 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto, etcétera, etcétera, etcétera. Avaliando para valores grandes, por ejemplo, de 10 en 10,
temos que x10 es igual a 0,1, x100 es igual a 1 centésimo, x1000 es igual a 1 milésimo. Então, cada vez que n começa a crescer, o valor se faz cada vez menor, menor e menor, que se aproxima ao zero. Então, aqui podemos concluir aqui. Quando n vai para o infinito, xn se aproxima a que valor? Então, x se aproxima ao zero quando n vai para o infinito. E isto lo denotamos escrevendo limite, quando n vai para o infinito, ou seja, como na parte inferior, de 1 entre n igual a zero. Muito bem, então veja só este procedimento que nós temos utilizado aqui. Hemos utilizado um procedimento como calcular. Vocês podem utilizar sua calculadora ou simplesmente fazer a divisão por 100, por 10.000, que são automático esses valores. E reparam de que o valor do limite de 1 entre n vale 0. Correto? Agora veja só, vamos a ver um outro exemplo. Queremos calcular o limite deste cociente quando n vai para o infinito. Observe que neste caso nós temos também uma indeterminação. Qual é essa indeterminação? Que quando n toma valores extremamente grandes, o numerador vai para valores grandes e o denominador também. Ou seja, me queda uma indeterminação da forma infinito dividido por infinito. E quanto vale esse cociente? Com certeza absoluta não vale 1. Muito bem. Uma possibilidade de esto es, por ejemplo, podemos calcular así como hicimos en otro ejemplo, ¿no? Pegamos una calculadora y comenzamos a dar valores a estos números. Entonces, por ejemplo, xn está definida de esa forma, es ese cociente. Si tomamos n igual a 1, me sale 0, porque un numerador, observe, un numerador se anula cuando n es igual a 1. Cuando n es igual a 2, curiosamente, quando n é igual a 2, nós obtemos 0 também, porque sale 4, menos 6 me dá menos 2, mais 2 me dá 0, ou seja, de novo se anula. Quando x é igual a 3, sale 2 sobre 21, calculando. E, enfim, quando x é igual a 4, sale 6 sobre 37. E podemos continuar e continuar com este processo que, além de ser extremamente aborrecido, pode ser muito lento para calcular quanto é o valor a que esta sequência se aproxima quando n vai para o infinito. Não? Então, vamos a usar aqui a informação de que o limite, quando n vai para o infinito de 1 sobre n, é igual a 0. Então, o que nós vamos a fazer? Vamos a dividir numerador e denominador por n ao quadrado. Então, observe, se nós dividimos numerador e denominador por n ao quadrado, o valor de nossa sequência, o valor dessa fração, não se altera. Muito bem, então, ao momento de dividir, vamos a fazer as operações parte por parte. Então, aqui seria n ao quadrado dividido por n ao quadrado me dá 1, menos 3n dividido por n ao quadrado me dá menos 3 dividido por n, mais 2 sobre n ao quadrado. E de forma idêntica no denominador. Agora observemos, usando a informação de que 1 entre n se aproxima de 0, o numerador. Então temos 3 dividido por n, se acerca a que valor? 3 dividido por n, quando n vai para o infinito, se vai para 0. 2 dividido por n ao quadrado, quando n vai para o infinito, também vai para 0. E 1 entre n no denominador, agora 1 entre n também vai para 0. Então, esta sequência se está aproximando para que valor? Para 1 medio. Então, xn se converge para 1 medio e esta é a forma mais eficiente de poder calcular esse limite. E aqui concluímos notações de que o limite, quando n vai para o infinito da sequência anterior, é 1 medio. Então, aqui é importante que observem o seguinte fato de que para o primeiro caso, que era 1 entre n, o que nós fizemos é simplesmente fazer avaliações e constatamos de que o limite vale 0. 1 entre n, limite quando n vai para o infinito,
es cero. E em este caso seria extremamente mais penoso fazer isto se nós tivéssemos feito o mesmo procedimento. Agora, o que fazemos? Utilizamos a informação que nós já temos para poder deduzir este novo limite. Então, vamos a ver um exemplo mais para fortalecer as ideias aqui e vamos a calcular agora o limite dessa expressão, correto? E aqui, então, usando o fato de que o limite de 1 entre n, quando n vai para o infinito, é igual a zero, vamos a fazer o seguinte, repetimos o mesmo procedimento. Dividimos desta vez numerador e denominador por n ao cubo. Por que n ao cubo? Porque no denominador nós temos a maior potência, que seria 3. E escolhemos esse número para fazer essa divisão. Então, fazendo as operações, observem, no numerador vamos a ter n quadrado dividido por n cubo, sale 1 entre n, menos 3n dividido por n cubo, sale menos 3 sobre n quadrado, e assim sucessivamente calculamos cada um dos termos do numerador e do denominador. Agora observemos, no denominador, quando n vai para o infinito, o denominador vai para 1, converge para 1. Mas no numerador, quando n vai para o infinito, o numerador tudo está convergindo para 0. 0 dividido por 1 vale 0. Então, esta sequência toda se aproxima de 0, correto? E de onde obtemos que o limite da sequência anterior, xn, vale 0. Observe que en este caso nós temos dividido por um número 1. Solamente há indeterminação quando há divisão por zero. Divisão por zero não existe, mas divisão por outro número diferente de zero existe perfeitamente. Muito bem, então agora o que queremos fazer é o seguinte, queremos definir o que é limite. Temos falado muito, temos colocado exemplo, mas ao fundo, o que é o limite dessa função? Vamos a definir o que é, como podemos definir o limite de uma função. Então, primeiro, vamos a denotar por L o limite de uma sequência, xn, quando n se aproxima do infinito. O sea, notacionalmente tendríamos este limite. Limite quando n vai para o infinito de xn igual a L. A pergunta aqui é a seguinte, será que sempre existe este limite? Quando vai existir? E, portanto, a definição do limite seria, evidentemente, quando ele existe. Eu não vou definir uma coisa que não existe. Como podemos definir uma coisa que não existe? Sabidamente, não. Definimos uma coisa quando ela existe. Então, sempre existe o limite, aí é que está o problema. Não sempre existe o limite. ¿Por quê? Por exemplo, considere esta sequência que eu tenho aqui, xn igual a menos 1 elevado a la n. Esta sequência, quando é n igual a 1, sale menos 1. Quando sale 2, sale 1. Quando sale 3, sale menos 1. Quando sale 4, sale 1. Quando sale 5, sale menos 1. O sea, é uma sequência que vai oscilando, que vai cambiando vai cambiando de 1 para menos 1, de 1 para menos 1, quando n vai para o infinito. Então, agora, os valores, não, que estão oscilando se aproximam a quê? Bom, ela não se aproxima a nada, o sea, porque simplesmente não para de oscilar. En este caso, a sequência não se aproxima a nenhum valor, porque ela pula de uno, pula de otro, pula de uno, pula de otro. Entonces no está se aproximando, siempre mantén a misma distancia. Todos ustedes están a una distancia de 2 unidades un de otro, porque menos 1 a 1 hay un intervalo de tamaño 2. Por tanto, este límite no existe. Entonces aquí decimos que la secuencia está oscilando. Y ¿cómo podemos definir, então, o limite de uma função quando n se aproxima para o infinito? Então, quando existe este limite, quando n se aproxima ao infinito, temos esta expressão e o que nós vemos é o seguinte, existe o limite para n grande se xn está próximo de L. Ou seja, existe o limite quando n é grande e x menos L é um número bastante pequeno, porque a medida que n aumenta, xn se está aproximando a esse limite. Então, x menos L é um número pequeno. Que tão pequeno? Imaginem-se vocês um número qualquer. Por exemplo, imaginem-se um número pequeno tipo epsilon, um número pequeno e positivo.
Então, que coisa que está dizendo? Que para n grande, muito bem, para n grande existe un número grande de tal manera de que x menos L es un número pequeño que estamos llamando epsilon. Epsilon es un número que usted se imaginó y que es un número pequeño. Entonces, para mencionar este número grande, vamos a tomar un n mayúscula que pertenece a los naturales y podemos escribir, olha só, a frase anterior como una proposición. Esta proposición diría así: para todo valor de n suficientemente grande, o sea, estamos llamando n mayúscula de un número grande y todos los números mayores que l me implican que xn menos l es menor que ese número epsilon, que es menor que el número que usted se está imaginando. O sea, imagínese un número, esa diferencia va a ser menor que ese número. Y siempre va a existir un n de tal manera de que esa diferencia siempre es menor que ese n. Entonces, ¿qué cosa vamos a decir? En este caso decimos que de hecho existe el límite. ¿Por qué? Porque a medida que n es grande, yo me estoy aproximando a ese valor. Então, esta é a chave da definição do conceito de limite. O sea, veja-se, diremos que L é o limite da sequência xn, e denotamos dessa forma, como sendo o limite quando n vai para o infinito, xn é igual a n, se para qualquer número que ustedes imaginen, o sea, vamos a darle un nombre, epsilon, si para cualquier número que ustedes imaginen epsilon positivo, existe un número grande, de tal manera que vale a seguinte implicação, que para todo número maior que ese número grande, me implica que mi secuencia menos L en diferencia, en valor absoluto, es un número pequeño, es un número menor do que aquele que ya me imaginé. Então, isto significa que é a definição do limite, correto? Então, esta definição que está dizendo simplesmente é o seguinte, de que a medida que n cresce, xn está cada vez mais próximo do limite, correto? E uma consequência importante desta definição de limite é o seguinte teorema, que o limite de uma sequência xn, quando existe, ele é único. O sea, aqui parece que fosse uma questão assim, media boba, dizer, não, se existe único, não, mas é extremamente importante a unicidade, porque ela nos está dizendo de que se existe o limite solamente vai ser um lugar. Então, se eu encontro, por exemplo, uma sequência e tomo um limite por um argumento, me sale um valor, por outro argumento me sale outro, e então tenho dois valores diferentes, então eu já posso concluir de que minha sequência não é convergente, não existe limite para minha sequência. O limite, quando existe, ela é única. E veja só, a demonstração é bastante simples e muito ilustrativa, por isso que vamos a fazer ela aqui. Suponhamos que existem dois limites, por exemplo, que por um lado, xn vai para L1 e depois xn vai para um L2. Então, vamos a usar para cada um destes elementos, para cada um destes limites, a definição. Então, tomemos um epsilon, e para um epsilon pequeno, um número que vocês imaginem é um número pequeno, vão existir um par de números grandes. Um par, por quê? Um par para cada sequência destes elementos, para cada limite. Por um lado, você vai dizer, olha, como minha sequência se aproxima de L1, então para valores muito grandes, não? Maiores que um certo N1, meus termos da sequência ficam muito próximos de L1. E analogamente para L2, a partir de um certo número grande, N2, os termos da minha sequência permanecem muito juntos a L2. Agora, veja só, vamos a tomar o maior desses números e vamos a tomar a sequência maior de los dois. Então, veja só, esta implicação nos diz que L1 menos L2, e aqui aplicamos a desigualdade triangular, é menor ou igual que esta soma destas duas coisas, cada uma delas menor que epsilon sobre 2, que é epsilon sobre 2, e você tem que a suma disto me dá epsilon. Ou seja, a que conclusão hemos chegado? Hemos chegado a que a diferença de L1 menos L2 é menor do que um número que você possa se imaginar. Então, qualquer número positivo, pense em um número positivo, L1 menos L2 é menor que esse número. Então, a única possibilidade é de que L1 seja igual
a L2, porque senão llegamos a una contradicción. ¿Cómo así llegamos a una contradicción? Quiero saber por qué. Olha, a pesar de que o epsilon es un número fixo, puede ser, o sea, ese número se lo fixa, mas es un número que você se imaginou, ele pode ser un número qualquer, correcto? Por ejemplo, eu vou tomar L1 menos L2. Si L1 y L2 son diferentes, entonces epsilon va a ser positivo, correcto? Entonces, eu vou supor, vamos a supor de que L1 y L2 sean diferentes. Ahí estamos argumentando por contradicción. ¿Por qué por contradicción? Porque nós queremos probar que son iguales, exactamente lo contrario. Entonces vamos a supor que eles sean diferentes. Entonces, ese epsilon que está ahí es un número positivo, porque estas duas coisas diferentes de cero. Então, a desigualdade somente vai ser válida. Observem, quando você está tomando epsilon igual a unidade, você começa a observar a última desigualdade que estava aí. L1 menos L2 vai ser menor do que a metade de L1 menos L2. E isso somente sucede quando vai ser menor ou igual que a mitad quando L1 e L2 têm a ser iguais, ou seja, iguales a cero, ¿no? L1 menos L2 tem que ser igual a cero, porque se fosse qualquer número diferente, então chegamos à conclusão de que 1 é menor que 1 meio, coisa que é absurda. Então a única possibilidade é de que L1 menos L2 seja cero, então aí chegamos à contradição. Muito bem, então quer dizer de que o limite é único. Vamos a ver de novo, de outra óptica, um exemplo que já nós vimos. Mostre que a sequência xn igual a menos 1 elevado a n não é convergente. Muito bem, esta sequência, habíamos definido, ela oscila entre dois valores. Se consideramos o ponto L, então vemos de que a diferença de x menos L seria xn, substituímos o valor da sequência menos 1 elevado a n, menos 1, e para todo n ímpar me vai dar maior ou igual a 2. Na verdade, sale 2, ¿no? Sale 2. De forma análoga, tomamos L igual a menos 1 y para todo valor par vamos a tener que esto va a ser igual a 2 y por tanto, ela nunca vai ser pequena suficiente, nunca vai ser, o sea, essa diferença de xn menos L não vai ser menor que um número que você se possa imaginar, porque sempre vai ser maior ou igual a 2. E, portanto, esta sequência não é convergente. Por quê? Porque ela, menos este limite, nunca vai ser pequena como você quiser, como você queria. Muito bem, vamos a ver agora a parte da aritmética dos limites. Em que consiste esta aritmética? Significa, vamos a considerar as 4 operações com limites. Soma, resta, multiplicação e divisão, usando os conceitos do limite. Então, aqui temos uma definição, un teorema sería sejam xn e yn sequências convergentes de tal maneira que xn converja para L1 e yn converja para L2. Então, nós temos de que a soma, não, o limite da soma é igual à soma dos limites. O produto das sequências, não, o limite do produto é o produto dos limites. E o cociente, sempre que o denominador do limite seja diferente de zero, vai ser o cociente dos limites, né? Então, isto quer dizer exatamente o que nós colocamos. O limite do produto é igual ao produto dos limites, o limite da soma é igual à soma dos limites, e o limite do cociente é igual ao cociente dos limites quando o denominador é diferente de zero. Muito bem, vamos a terminar então esta aula dando algumas desigualdades que vão ser muito úteis para poder entender alguns conceitos posteriores. Vamos a considerar a primeira desigualdade. Vamos a considerar n números positivos de tal forma que o produto destes n números positivos seja igual a 1. Se o produto de n números positivos é igual a 1, então a soma destes n números deve de ser maior ou igual a n. Correto? Muito bem, vamos a verificar esta propriedade. O método que vamos a fazer é chamado de método de indução matemática. Por exemplo, se n fosse igual a 2 e os números fossem iguais,
automaticamente se verifica. O sea, n es igual a 2, entonces tenemos dois termos, y si los dois números son iguais, es evidente que sería a1 igual a 2 igual a 1, e a soma me dá 2, verifica exatamente a condição que nós queremos mostrar. Muito bem. No caso em que os números sejam diferentes, por exemplo, se nós temos o produto de A1 com A2 igual a 1, podemos supor de que A1 seja maior que 1 e o outro inverso deve de ser menor que 1. Muito bem, então vamos fazer este produto. Se nós fazemos o produto aqui de A1 menos 1 e 1 menos A2, me sai essa quantidade que agora vamos a rescatar a soma y a soma la ponemos de un lado y pasamos menos 1 menos o producto de 1 con 2 para o outro lado da igualdade, correto? Então, veja só, esta última, recordemos que o produto de A1 con A2 es igual a 1, por tanto, aquí voy a tener 1 más A1 por A2, me sale 2. Entonces, esto de aquí es 2 y observe que este factor A1 menos A1 es un número positivo porque A1 es mayor que 1 y A2 es menor que 1, por tanto otro factor es positivo. Entonces ese es un número que es un número positivo sumado con 2 me da un número mayor o igual a 2. Entonces la suma de dos números es siempre mayor o igual a 2. Cuando nos pensamos en tres números, vamos a repetir el mismo proceso. Si os três números são iguais, não temos absolutamente nada que provar. ¿Por quê? Porque se os três números são iguais, A1 a 2 é igual a 2, é igual a 3, portanto, sua suma é igual a 3 e vale a implicação. Produto de três números igual a 1 tem soma maior ou igual a 3. Muito bem, vamos a supor então de que existam números que não sejam iguais. Um número vai ser maior que 1, outro número vai ser menor que 1. Vamos a supor que A1 seja maior que 1 e A3 seja menor que 1. Então, veja só, aqui eu vou ter esta última expressão que A2 mais A1 más A3 es siempre mayor o igual a 3. ¿Por qué? Porque el producto de A2 con A1 y A3 es igual a 1. Entonces estoy usando el caso anterior. Producto de dos números igual a 1 tiene suma mayor o igual a 2. Entonces el producto de A1, A2, A3 es igual a 1. Entonces la suma de A2 con A1 y A3 es mayor o igual a 2. Correcto. Agora, veja só, vamos a somar A1 e A3 no primeiro membro. Sumando A1, A2, A3 no primeiro membro e passando o produto de A1 com A3 para o segundo, obtemos essa desigualdade aí. Não? Ou seja, a única coisa que temos feito é aumentar A1 e A3 na primeira desigualdade e assim obtemos a segunda. Mas observe que isto se pode escrever, se vocês façam a conta, deem uma pausa aqui no vídeo e vejam que se verifica a igualdade de 3 mais esse produto dessas duas coisas. E o primeiro fator é A1 menos 1, que é um número positivo. E A1 menos 3, que é um número positivo también porque A3 es menor do que 1. Y por tanto, aquí se verifica también para n igual a 3 y obtenemos o resultado para el caso 3. Entonces, para el caso 4, 5, 6, 7, se va usando el mismo criterio y se demuestra entonces para todo n. Cuando el producto de n números es igual a 1, a soma de estos números es siempre mayor o igual a n. ¿Correcto? Entonces, a média aritmética e a média geométrica. Vamos a terminar com esta desigualdade. Veja só, a média aritmética se define como sendo este cociente que está aqui, soma de n términos dividido por n. A média geométrica se define como sendo a raiz enésima do produto de todos estes números. Então, veja só, se nós elevamos a potência n, esta média geométrica, que coisa vamos a obter? Temos que g elevado a potência n é igual ao produto desses números.
sea, ¿qué es lo que vamos a demostrar aquí? Vamos a demostrar que a media aritmética es siempre mayor o igual que a media geométrica. Pero para esto vamos a usar o caso anterior. Então, agora, veja só, da última desigualdade, da última identidade que nós temos aí, Gn igual ao produto de x1, x2, xn, vamos a dividir por Gn. Então, dividir por Gn, lo dividimos x1 sobre Gn, x2 sobre Gn, ou seja, n vezes e me dá igual a 1. Então, agora, eu tenho que o produto de n números me dá igual a 1. Pelo anterior, me sale de que a soma debe de ser todas mayores o iguales a n, y por tanto, sacando el denominador común y todo lo demás, encontramos que esta suma mayor o igual a n, pasamos el denominador para el otro lado y obtenemos finalmente a desigualdad de que a media aritmética es siempre mayor o igual que a media geométrica. Muito bem, senhores, chegamos então à parte final desta primeira aula e vamos a fazer um pequeno resumo e acrescentar algumas conclusões. Veja só, começamos com o estudo dos objetivos principais do cálculo diferencial. Vimos de que o objetivo central desta matéria é definir um conceito que é de tangência, definir o que é uma reta tangente e que é a definição de tangência. Isto daqui é muito importante por causa de que ela pode determinar as direções dos movimentos curvilíneos, assim como Newton utilizou para poder descrever em seu modelo o movimento dos corpos celestes. Vimos também uma introdução bastante rápida do que é uma sequência, sequências de números, as propriedades destas sequências, o que é o limite de uma sequência quando n vai para o infinito e as principais propriedades destes limites, ou seja, a aritmética do limite, soma do limite, produto do limite, quociente do limite. E terminamos com uma desigualdade, que é a desigualdade da média aritmética com a média geométrica. Estas duas desigualdades são muito importantes, não só para o cálculo diferencial, mas para qualquer outra disciplina, como, por exemplo, estatística ou aplicações para a economia, etc. Nossa próxima aula vamos a ver o que é limite de funções de R em R.